Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Estamos aqui novamente reunidos virtualmente para mais uma noite de trabalho, onde teremos uma palestra do nosso irmão Luiz Guimarães. Mas para iniciar os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Rildo para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos neste momento, hoje, agora e sempre. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão amado, e pedimos, Senhor Jesus, neste momento, estamos aqui unidos e reunidos em Teu santo nome e em Tua santa e divina bondade, Senhor. Pedimos proteção para todos aqueles que aqui estão nesse momento, e para todos aqueles que irão ver essas mensagens tão belas, tão agraciadas por Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos dê a força e a coragem de continuarmos na nossa missão, pregando o Teu Evangelho, alimentando os necessitados de espírito e de matéria. Mestre Jesus, nesse momento tão difícil que passamos, só temos a agradecer, Mestre Jesus, por sabermos que estamos cumprindo a nossa missão em prol da felicidade da humanidade. Sabemos também, Jesus, que o Espiritismo é a luz do mundo e o caminho a teu encontro. Assim sendo, Mestre amado, pedimos que, neste momento, nos afaste todos os pensamentos negativos que possam influenciar e que nosso irmão Luiz Guimarães possa ter a sua mensagem contemplada com tua bênção, trazendo a palavra necessária para que todos nós precisamos nesse momento. E, por fim, Mestre amado, pedimos que abençoe todas essas águas fluidificadas que pedimos com o bálsamo necessário, Mestre Jesus, para o alimento da nossa alma e do nosso espírito. E assim, em teu nome, passo a palavra para o nosso irmão Rogério, nosso irmão Douglas, para que ele possa conduzir os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus e à espiritualidade da nossa casa do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para a nossa 137ª palestra virtual do nosso centro. Hoje nós teremos o nosso companheiro Luiz Guimarães, que fará uma palestra sobre a fé e esperança. Essas duas virtudes que nos dão coragem para enfrentar as dificuldades da vida e tão necessárias nesse momento tão difícil que a humanidade está atravessando com essa pandemia que assola a nossa terra. A palavra está com você, Luiz. Boa noite e uma boa palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Como bem disse o nosso irmão Douglas, a fé e a esperança é um binômio tão necessário nesse momento de dois sofrimentos que a humanidade passa. E vamos abordar esse tema que está intrinsecamente ligado ao ser humano. Eu vou compartilhar aqui nosso slide. Então, vamos falar sobre fé e esperança. Inicialmente, vamos trazer essa mensagem de Jesus para que fique gravada em todos nós. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Essas assertivas de Jesus, todas têm um significado muito profundo para todos nós. Aquele que crê, tudo pode. Palavras de Jesus. O ser humano refere-se à fé dizendo, comumente se ouve isso, tenho fé em Deus que vou conseguir. É algo espontâneo, não é planejado, é algo que sai do íntimo de cada um. Isso se ouve a toda hora.
Então, dá para nós entendermos que existe um sentimento presente que nos liga ao Criador, que somos dependentes de Deus, somos carentes diante de Deus, e nós dizemos comumente, tenho fé em Deus que vou conseguir. O conceito e definição de fé. Existe a definição e tem vários conceitos que cada um tem o seu sentido, mas que convergem para o sentido único do que seria a fé. Inicialmente, a palavra fé vem do grego pistia, que significa noção de acreditar. Além disso, também tem a origem do latim fides, que representa a atitude de fidelidade. Quem tem fé, acredita, tem fidelidade com aquilo que tem fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso nós temos em Hebreus. Observemos o fundamento daquilo que se espera. A fé não é palpável, não é tangível, mas ela nós temos na mente, concentramos o pensamento e não vemos. Nós podemos vislumbrar, mas ela não é vista pelos olhos físicos. Então, ela realmente prova as coisas que não se veem. Isso é uma definição muito filosófica e muito real. Outro exemplo é que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Quando temos aqui inteligência, subentende-se o quê? Entendimento, compreensão. Consequentemente, a fé tem que ter essa base da inteligência e da compreensão para que ela seja raciocinada, que haja sentido lógico na fé. Fé é o pilar de sustentação da esperança. Elas completam-se quando saímos da inércia e exercitamos a vontade. Essa trilogia é indissociável. A fé sem vontade é uma fé natimorta. E só temos esperança quando temos uma fé. Que a esperança é para onde nós estamos caminhando. E a fé é o nascedouro do nosso desejo, daquilo que nós almejamos. E a vontade é a força propulsora para que avancemos até atingir aquilo que queremos, que buscamos. Fé e crença. Parece a mesma coisa, mas muitas vezes nós confundimos o significado de certas palavras porque elas se parecem, mas há uma essência em cada uma. Se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé. Embora talvez creia. Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé. Isto aqui é do filósofo e humanista Hubert Roden. Observemos sintonia. O que seria sintonia? Não é simplesmente estar ligado. Se nós ligamos um rádio e não sintonizamos na emissora, nós vamos ter ruído. Então, sintonia é algo mais sutil, mais fino, mais interior. Essa sintonia com o Espírito de Deus é quando estamos ligados à divindade, quando o pensamento está elevado e o nosso interior está livre, o coração livre de pensamentos maldosos, de qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo de energias positivas. Ele ainda diz, crer é um ato de boa vontade e ter fé é a atitude da consciência e da vivência. Quando temos fé, estamos sintonizados, nós estamos conscientes desse ato, estamos vivenciando o momento da fé. Consequentemente, é preciso que haja a consciência e a vivência para que a fé seja sólida e possamos atingir ao Criador buscando a ajuda necessária. Ainda é Hubert Roden, esse filósofo. A fé não prescinde do sentimento nem da energia interior. Essas forças atuam de forma sinérgica. Tem que haver sentimento, tem que haver aquela vontade, aquela força que nos impulsiona adiante.
E essas duas forças agem em sinergia, elas se completam, elas se fundem, consolidando uma força maior ainda para que a fé seja sólida. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. Este é um poema de Cassimiro Cunha, que eu chamo de Poema da Fé. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vassoura, Rio de Janeiro. Mas ele teve a fatalidade da vida. Aos 14 anos ficou cego por um acidente e aos 16 perdeu o outro olho. Mas a sua fé não foi abalada, o seu espírito foi forte e ele conseguiu deixar obras, deixar trabalhos, inclusive com livros psicografados por Chico Xavier, Gotas de Luz e Cartas do Evangelho. Eu diria que é um Jerônimo Mendonça em outra dimensão, em outra condição. O chamado o gigante deitado, não é? Aqui nós temos, no meu entender, o maior exemplo de fé deixado por Jesus, quando ele comparou o grão de mostarda com a fé e o reino de Deus. Observemos o grão de mostarda com 2 milímetros de diâmetro, mas ele se torna uma hortaliça de 3 metros, porque ele foi cultivado. Houve zelo, houve atenção e ele prosperou, progrediu, emergiu do solo e chegou nessa árvore, nessa hortaliça de 3 metros. Ora, a fé pode ser diminuta, começa assim, mas temos que cultivar no nosso coração, na nossa mente, nos pensamentos positivos, otimismo para que ela prospere. O mesmo acontece com o reino de Deus, conforme Jesus fez a comparação. Quando nós nos instruímos, alargamos a nossa mente, a nossa inteligência tem uma abrangência maior, mais ampla, e o reino de Deus, a cada conhecimento novo, vai nos chegando com mais amplitude, com mais dimensão, porque a vista do Espírito começa a despertar. E aqui nós temos, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus aqui foi parcimonioso com nossas imperfeições, porque ele disse que nós poderemos passar um monte de um lado para o outro. Obviamente, isso é figurado. Mas nós não temos montes, nós temos cordilheiras que nos impedem no progresso espiritual. Essas cordilheiras que estão no nosso interior, nos fustigando, nos amarrando, acorrentando, é que devem ser ultrapassadas para que possamos progredir e vencer os obstáculos da vida, depurando as nossas imperfeições através desta fé contida, com fé em Deus, principalmente em Deus. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Onde é que é este campo? É na nossa consciência e no nosso interior. Esse grão de mostarda nós temos que cultivá-lo para que essa fé se fortaleça, se concretize e cheguemos no porto da esperança, onde está aquilo que nós almejamos. Aqui nós temos, aparentemente, uma dúvida. A fé vai para um lado e a razão vai para o outro. Mas não é bem assim. São coisas distintas. A fé é uma crença, é uma vontade. A razão é a consciência, é a lógica, é a inteligência. Elas se encontram no conceito final. Fé raciocinada é aquela que o espírito sente as energias e emoções de sua crença, mas também utiliza o seu livre-arbítrio, razão e estudo para exercer um questionamento que depois vem a certeza absoluta sobre o fato. Vamos agora na ordem inversa. O estudo nos dá o conhecimento, que nos dá a convicção, nos dá a razão, e o livre-arbítrio vai nos dar o quê? A condição de escolher o caminho. Isso tudo conjugado com as emoções e as energias
para que a fé se torne raciocinada. Esse é o caminho inverso para que cheguemos a esse ponto. Fé inabalável só o é a que podem encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Palavras de Allan Kardec, ou seja, em qualquer época da humanidade, onde houver a razão, o bom senso, a lógica, esta fé é inabalável, porque os fatos consolidam os argumentos. A fé tem a sua energia propulsora e não pode ser passiva. O que seria a fé? A fé é um processo. Não é um pensamento fugaz que nós temos e vamos adiante e deixa que ela corra solta. Ela tem que ser cultivada, tem que ser acompanhada, incentivada. Então, é um sentimento ativo, não é passivo. Tal qual a caridade, que é o amor na sua dimensão ativa. Ela precisa da atitude de quem a tem. Quem tem fé tem que ir em busca daquilo que quer. Não pode esperar de braços cruzados. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha aqui, a vontade que nos impulsiona é que nós vamos construir com essa vontade as nossas obras. E pelas obras é que vamos ser conhecidos. Adiante vamos ver. Isso aqui já foi Tiago que deixou essa mensagem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus. Aqui as nossas boas obras para glorificar o Pai. E elas só acontecem pelo trabalho, pelo esforço, pela vontade que nós temos de adquirir alguma coisa. Em resposta a João Batista, disse Jesus: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, corroborando tudo isso que nós estamos informando. Isso está na Gênesis, capítulo 15. Os tipos de fé. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Obviamente que a fé terrena é necessário. Nós almejamos, temos vontade de alguma coisa, de um concurso, de um bom emprego, planejar uma aposentadoria segura. Isso tudo tem que ser na base do trabalho e da fé. Faz parte da necessidade da vida terrena, da vida material. Mas nós temos uma fé celestial que nos reserva o futuro. É esta fé que nós precisamos cultivar. Quando nascemos, já estamos de posse do passaporte da viagem de volta, sem data e sem dia. E nós estamos planejando esse retorno? Veremos adiante. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Mais uma vez, fé, consciência e vontade. A fé sem vontade é nata e morta. Então, é preciso que nós tenhamos a consciência desse sentimento para que ele seja cultivado com energias, com força, com bons pensamentos e otimismo, para que esse germe que está latente, ele comece a prosperar, a progredir e crescer. A fé vacilante. Quem de nós não teve uma fé vacilante, uma fé duvidosa? Faz parte da nossa imperfeição. Nós estamos ainda em formação da nossa maturidade espiritual. Estamos sujeitos a falhas, a quedas. Então perguntou aos seus discípulos, Jesus: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ora, estava no mar e surgiu uma tempestade, ondas altíssimas, vento forte, e os discípulos estavam apavorados e foram clamar Jesus, que estava cochilando. E ele veio acudir, acalmou as águas, acalmou o vento,
e perguntou: ainda não tem fé? Ora, Jesus já tinha as suas obras como resultado do seu poder, da sua grandeza, mas eles não tiveram fé. Então, eles tiveram aquela fé oscilante. Precisaram chamar Jesus. Esse fenômeno tinha que acontecer para despertar neles a verdadeira fé, e não a fé vacilante. E o que a fé vacilante nos traz? Resulta na incerteza e na hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. A primeira falha nisto aqui é que nós é que temos que ter a fé primeiramente. Nós é que queremos alguma coisa, então a fé tem que partir de nós. Se nós fraquejamos, não temos essa certeza, não temos como buscar apoio em ninguém. E essas incertezas nos deixam o quê? Melancólico, triste, e com esse ambiente de baixo astral, os adversários, que sempre tem quem nos queira ver por baixo, poderão nos influenciar negativamente e prejudicar a nossa intenção daquilo que nós objetivamos. Aqui representa cada um de nós. Um ser humano com seu turbilhão de pensamentos. Segundo eu li recentemente, nós temos cerca de 6.000 a 6.200 pensamentos por dia. Quantos bons ou quantos maus? Não conseguiram medir, aferir. Mas nós somos fustigados pelos sentimentos e emoções de todo dia. Ao acordar, ao ir dormir. Nós vivemos nesse ambiente de sentimentos e emoções. E surgem os nossos pensamentos. Aqui nós formatamos aquilo que nós queremos ter fé de adquirir, de conseguir. Então, pelo pensamento, nós criamos o ambiente de fé que nós queremos, vislumbramos, já que não é palpável, não é tangível. E a fé, existindo para aquilo que nós buscamos, só nos resta a atitude, caminhar em busca de fazer algo, produzir, criar obras. Aqui um questionamento. A fé e a prece, por que caminham juntas? Observe que muitas vezes nós estamos recebendo pedidos de alguém, de algum parente, amigo, olha, faz uma prece que um amigo meu está na UTI, que outro amigo meu está assim. Olha aí, a fé sendo solicitada para se juntar, a prece sendo pedida para se juntar à fé daqueles que estão com aquele ente querido enfermo. Olha a prece servindo como energia positiva para ajudar aqueles que estão no UTI, no hospital, passando por dificuldade. Há duas forças poderosas com as quais facilmente movimentamos as reservas fluídicas que o Senhor pôs à nossa disposição. Essas duas forças, tanto mais potentes quanto mais manejadas, são a fé e a prece. Isso está na revista O Reformador. Então, observemos que a fé e a prece são forças poderosas que se juntam, se unem para fortalecer todo esse ambiente que nós queremos de fé, de adquirir algo para alguém ou para nós mesmos. A prece é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Quando estamos em prece, nós estamos com um pensamento elevado, com o coração puro, sem nenhuma maldade, sem nada que venha conturbar esse ambiente de luz. E com isto, nós estamos em condições de vislumbrar o espelho da esfera superior, da grandeza do Pai Celestial. E por isso que a prece é um lenitivo para as nossas almas. Nos acalma. Muitas vezes podemos estar aflitos e fazemos uma prece e, de repente, nós sentimos uma certa calma, com uma energia branda que vem nos acalmar, dá um relaxamento. Isso está em Pensamento e Vida, de Chico Xavier, Pedro Espírito Emmanuel. Orai sempre, meus filhos, já vos disse. A prece é um orvalho, benfazejo, que deve tornar menos árida a terra ressequida. Revista Espírita de 1862,
Mensagem de Santo Agostinho pelo espírito do médium, pelo médium Senhor Vese. Observemos: orvalho, benfazejo para a terra árida, a terra ressequida, nossa, é o nosso coração sofredor. Esse orvalho é a lágrima nossa que a prece vai sustar e vai fazer com que essa terra ressequida se torne mais suave. Por isso que a prece nos acalma, nos dá um alento. A prece é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos, os mensageiros Chico Xavier para o Espírito André Luiz. Então, observemos a força que a prece tem. Isso tudo vai corroborando que elas andam juntas, fé e prece. Pelo influxo magnético que ela pode nos trazer, em benefício de nós ou de outrem, dependendo da intenção em que nós estamos orando. Se a sombra nos envolve, acendemos a luz da oração por dentro de nós. Mais uma mensagem desta feita Bezerra de Menezes. Os caminhos da fé. Como a fé é um sentimento ativo, é um processo, então temos um caminho a percorrer. Nós temos a fé, temos a paciência, a resiliência, a perseverança. A paciência de saber esperar, porque a natureza não dá saltos e o tempo de Deus não é o tempo do homem. A resiliência para saber resistir, suportar as agruras da vida, sem murmúrios, sem lamentação. E a perseverança, que é a força propulsora de mantermos a vontade viva de adquirir o que buscamos. Percorrido isto, chegamos na esperança, que está lá com o nosso tesouro que nós buscamos, digamos assim. Então, tudo isso feito conforme o figurino, estaremos aptos à conquista. Será? Bom que seja, mas nem sempre é. Por quê? Porque nós estamos à mercê da lei do merecimento. Nem tudo que buscamos, que almejamos, necessariamente merecemos, ou, melhor hipótese, não será útil para o nosso crescimento espiritual. E ao dizer a cada um segundo as suas obras, fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós. Consequentemente, não fiquemos frustrados depois de percorrer toda aquela estrada de conquista daquilo que buscamos e, ao chegarmos na esperança, nada encontrar. Porque não era a hora ainda, não é o momento e nem teremos, possivelmente, o merecimento para adquirir aquilo. A fé e a saúde, algo muito intrínseco a cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. Necessário ter fé para manter a saúde. Em 1988, a OMS inclui a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo às questões como significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo de específico de crença ou prática religiosa. Aqui é a palavra da ciência, se bem que usa o nome espiritualidade, espírito, mas não se vincula a nenhum dogma, nenhuma religião. A doença ocorre de dentro para fora, e a medicina espiritual trata dessa forma, porque a saúde é a perfeita harmonia do corpo com a alma, já que o corpo é que manifesta as dores do espírito. Isto é de um espírita, presidente da Sociedade Espírita Missionários da Luz, de Montenegro, Rio Grande do Sul, Carlos Alexandre Schroeder. Palavras dele que eu achei interessante, porque as dores ocorrem de dentro para fora. As doenças do corpo são consequências das mazelas da alma. Cada indivíduo tem uma reação específica frente ao estresse, que é o complexo agressão-reação. Aqui a doutora Marlene Nobre foi presidente da Associação Médica Espírita Brasileira, internacional também, que foi uma estudiosa nesse aspecto.
ela ainda diz que o estresse é o campo estudado na medicina que unifica corpo e alma, por estar relacionado com a espiritualidade. Veja agora a profundidade da fé com a saúde. Vamos abordar aqui sobre estresse. Usualmente, se essa palavra é dita com muita facilidade, fulano está estressado, ou seja, fulano está preocupado, está agitado, mas não é. Estresse é um nome genérico, é tensão. E aqui nós temos duas figuras. Uma criança em plena felicidade, em euforia, e alguém cabisbaixo, depressivo, preocupado, ansioso. Ambos estão sob estresse. Só que essa criança está com eustresse, que é o estresse positivo, onde há uma enxurrada desses hormônios, endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, que são neurotransmissores que nos dão esse ambiente de felicidade, de alegria, de euforia. Já neste caso, essa criatura está com distresse, que é um distúrbio do estresse, onde predomina o cortisol, adrenalina e noradrenalina. Ou seja, um estado depressivo, onde esses hormônios é que vão acelerar o coração, aumentar a pressão, sudorese, uma série de distúrbios orgânicos por conta do estado mental conturbado. Ambos estão sob estresse, só que este é o estresse e este é distresse. Então, qual a diferença que existe nessas duas criaturas? O emocional. A emoção é que está atuando para que os hormônios tais, os hormônios quais predominem e dê um quadro de euforia e um quadro de depressão, de ansiedade. Crises existenciais que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós passamos por crises. Ninguém é imune. Ansiedade, dúvida de como agir, fadiga mental decorre das aflições, dessocialização, isolamento, pessimismo, desmotivação. Tudo isso nos dá alteração do apetite, do sono e do humor. Ou seja, esse elenco corresponde ao distresse, ao nosso campo mental conturbado, trazendo prejuízo para a nossa célula, para o nosso corpo físico. E aqui entra a psicologia, nesse campo da fé e saúde. Surge o coping. O que seria isto? São estratégias cognitivas e comportamentais desenvolvidas pelas pessoas para lidar com as exigências internas e externas, o estresse, da relação entre o indivíduo e o ambiente. Ou seja, a psicologia observa e cuida da forma como nós percebemos os fatos, as ocorrências, e disto é que vai depender o comportamento. Uma certa notícia para um, ele absorve de forma de pânico e vai ter um comportamento adequado ao pânico. Outros são mais calmos, mais sensatos, são mais comedidos e vão ter um comportamento mais acomodado. Então, esse estudo é fundamental para que possamos enfrentar os desafios da vida com serenidade, dependendo da forma como nós acatamos os fatos, as ocorrências que nos chegam. E chegamos agora no principal da saúde, a psiconeuroimunologia. É a ciência que estuda a relação entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico, para nós vermos como o pensamento influencia o nosso estado físico. O coping religioso espiritual, que tem essa sigla CRE, que descreve o modo como os indivíduos utilizam sua fé para lidar com o estresse, tem se mostrado associado com melhores índices de qualidade de vida e saúde física e mental. Ou seja, as criaturas que recebem esses estímulos externos de forma mais branda, mais cautelosa, têm a fé de que aquilo possa se resolver, tem calma e vai ter uma saúde física e mental mais adequada. Porque nossas células estão recebendo aquele estímulo mental de uma energia salutar ou energia maléfica. E a fisiologia da célula é comprometida. Então, o nosso processo de imunologia se complica. Ela não produz os anticorpos que nós precisamos.
É por isso que tem pessoas que têm a mesma doença, a mesma gravidade. Umas, otimismo com alto astral, e outras sucumbindo com mais rapidez, o mesmo quadro de doença. Por quê? É o estado mental que está comandando o comportamento físico. O poder da fé. Observemos como Jesus valorizou a fé. Quantas e quantas vezes ele falava: tua fé te curou, segue, tua fé te curou, não peques mais. Ele sempre exaltou a fé. Aqui nós temos o cego de Jericó. Jesus a caminho, encontra um cego e ele percebe pelo burburinho, pelo movimento, que era Jesus e começa a clamar, a pedir a Jesus a misericórdia dele. Foi admoestado pelos que estavam lá, mas Jesus virou-se e disse: traga-o até mim. Perguntemos, por que Jesus não foi até ele? Ele não era um cego? Foi falta de caridade? Claro que não. Foi falta de compaixão? Claro que não. Mas Jesus pediu para que trouxessem a ele, para que houvesse a atividade dele, a ação dele, em busca do que ele tinha fé. Eu entendo dessa forma. Jesus não foi a ele, não por maldade de jeito nenhum, mas que ele deveria vir, ele teria que partir dele, já que a fé estava intrínseca nele, cultivada. Pergunta Jesus: que queres que te faça? Ele respondeu laconicamente: Senhor, que eu veja. A resposta já estava pronta, porque essa fé já estava ali incrustada, enraizada, e ele tinha certeza que seria curado. E diz Jesus: vai, a tua fé te curou. Outra prova do poder da fé, a cura do servo do centurião. Um servo, um escravo, alguém descartável, não era um homem de posição, mas o centurião tratava-se de um soldado romano. Estimava o povo judeu até que edificou a sinagoga deles. Então não era um opressor malquisto pelos judeus, mas ele era bem visto, bem quisto. Transformou seus adversários em amigos, porque ele pediu para os anciãos irem até Jesus, rogar para Jesus curar o seu servo, que ele estava com compaixão do seu servo. E disse que eu não tenho o direito, não tenho a condição de estar junto de Jesus. E lá os anciãos junto de Jesus dizem: Jesus, ele merece ser atendido, é homem de bem, é homem de fé. Ele edificou a nossa sinagoga. E depois, esse centurião ainda mandou os amigos a caminho para dizer que não era digno de Jesus chegar à casa dele. Mostrou-se um homem de bem que tinha fé, já ouvira falar em Jesus, e sendo um soldado romano, sabia que Jesus tinha o poder da cura. Teve compaixão pela dor do seu escravo, foi humilde a chamar Jesus de Senhor, um soldado chamando Jesus de Senhor. Então Jesus disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E o servo foi curado mesmo à distância. Outro exemplo, a mulher que sangrava. Se eu tão somente tocar em teu manto, ficarei curada. Ela já tinha essa ideia, essa fé já estava no seu íntimo. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Jesus não impôs a mão sobre ela, não deu passe, nada, não houve magnetismo nenhum. Houve as energias dela, do pensamento de pureza dela, de fé, e Jesus disse: saiu de mim uma virtude. Jesus, como médico das almas e psicólogo de todos nós, alcançou, e essa mulher foi curada pela sua fé. Então, aqui 3 exemplos do poder da fé. Chegamos na esperança, que todos nós precisamos ter fé e ter esperança. Inicialmente, vamos definir o que é esperar e o que é esperançar. Esperar é aguardar de forma passiva. Quem espera não tem atitude nenhuma a fazer. Numa fila de um banco, numa fila de um cinema, aguardar que a fila caminhe só.
Mas esperançar é confiar, contribuir, alcançar. Exige ação. Confiar, contribuir com atitudes, com obras, para poder alcançar algo. Então, a diferença do verbo esperar e o verbo esperançar. A palavra evangelho, no grego, evangelion, significa boas novas ou boas notícias. A boa nova anunciada por Jesus é um manancial de esperança que veio dissipar as trevas do coração do ser humano. Neste capítulo de esperança, eu preferi me vincular em Jesus, na pessoa de Jesus, no evangelho que ele nos trouxe, no exemplo que ele nos trouxe, que é um manancial de esperança para nós. Nós temos como conseguir, temos o caminho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Isaías já previa a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. E assim, os primeiros seguidores de Jesus entenderam a vinda ao mundo do Salvador da humanidade. Muitos esperavam um Salvador guerreiro, com um exército mais forte do que os que estavam oprimindo aqueles povos. Mas Jesus veio mudar o paradigma de vida, a forma de existência de cada criatura. Foi uma atitude revolucionária, onde tudo era na violência, era na força. Jesus veio sem derramar sangue, só o dele que foi derramado, mas veio pregar o amor, a caridade, o perdão, a compaixão. Uma mudança muito brusca para um momento, uma vivência tão grosseira ainda, tão turbulenta naquele povo. Mas era a missão de Jesus, mostrar o Deus da bondade, o Deus do amor, e não o Deus da vingança, o Deus dos exércitos. E aqui as bem-aventuranças, que nada mais é do que um manual de esperança. Nós temos as bem-aventuranças que sempre Jesus promete o melhor para aquele que passar pelo sofrimento, pelas agruras da vida. O Sermão do Monte não é uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. Este é do filósofo e humanista Hubert Roden, no Sermão da Montanha, livro dele. Então, nós precisamos introjetar, inserir no nosso interior o Sermão do Monte, e não somente crer. Como eu disse lá no início, crer é vontade só. Aqui não, aqui é sentimento. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Palavras dele, eu concordo. Aqui estão algumas das bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Dentre tantas outras bem-aventuranças, todas com promessa, ou seja, tudo para o amanhã. Ou seja, vamos acreditar e saber que os sofrimentos que nos chegam são bálsamos da nossa alma, são para o nosso crescimento, são depuração, estamos nos limpando das imperfeições, estamos nos desatrelando das amarras, das nossas inquietudes, das ansiedades, das aflições que abrigam o nosso coração. Então, nós temos que aceitar o sofrimento com resignação, sem lamúrias, sem reclamações, porque nós só recebemos o que merecemos. Aqui, o local onde Jesus pregou as bem-aventuranças foi uma igreja construída em 1938. Esse é o aspecto atual ainda, né? Diferente daquele momento. Viver sem esperança é uma caminhada vazia.
é viver sem objetivo. É como quem sai sem saber onde vai chegar. Então, a esperança faz parte do objetivo da vida de todos nós, precedida da fé. Para que cheguemos na esperança, temos que ter fé em alguma coisa. A esperança é a última que morre. É um adágio popular muito comum. Mas a fé é que a mantém viva. Eu considero como uma balança. Quando a fé cresce, a esperança também vai crescer. Vai manter o equilíbrio. Quando a fé esmorece, esmaece a esperança. Então, elas andam de mãos dadas. E só tem esperança quem tem fé. A fé navega no pensamento. Por quê? Porque ela nasce no pensamento, na intenção, na vontade. Então, nós navegamos com as ideias, com os sonhos, para atingirmos, galgarmos algum degrau que nós queremos, algo na vida a conseguir. Navega em busca do porto da esperança, onde estará o que nós estamos a buscar. Então, nesse processo entre fé e esperança, tem a caminhada do trabalho, do esforço, da perseverança, da vontade. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança, Bezerra de Menezes, mostrando que nós temos que saber aguardar que aquilo nos chegue no momento exato, correto, e caso mereçamos. Ainda Bezerra de Menezes nos diz, é um teste de paciência, é a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Paciência, o caminho de toda sabedoria. Com paciência, nós poderemos alcançar coisas muito difíceis, e sem paciência, não. Aqui chegamos num ambiente futurista, do outro lado da vida. Como está a nossa esperança quanto ao futuro desencarne de cada um de nós? O que nos aguarda? O que é que nós estamos fazendo, planejando para esse desencarne que todos vão passar? O que nos aguarda é um espelho que vai refletir a nossa imagem interior. Nós lá vamos mostrar a realidade que nós somos. Tudo que nós fazemos está arquivado na consciência. Será que nós estamos viajando futuramente com um espelho trincado com uma imagem dessa de sofrimento? Como é que está o nosso planejamento da viagem para a erraticidade? Não será melhor que tenhamos um espelho desse tipo para que possa refletir o nosso interior de felicidade? Como essa criança inocente, sorridente, feliz, sem maldade. Isso é o ideal que vai depender de cada um de nós. E esta criança está aqui espelhando o quê? Paz e felicidade. A inocência. Busquemos trabalhar esse espelho para que lá cheguemos com essa imagem de tranquilidade e de paz. Aqui nós vamos nos deparar com um tempo inexorável, o tempo que passa e que não volta. Não podemos mudar o tempo, mas esse espelho pode ser modificado. Antecipemo-nos ao tempo, construindo um espelho menos imperfeito através do autoconhecimento. O nosso autoconhecimento vai nos levar à reforma interior, à nossa mudança de pensamento, de postura, de atitude. Tenhamos como meta diária a prática do bem. Eu andei pensando, se nós mergulharmos em nosso interior para buscar nossas imperfeições, é um trabalho
meio árduo, né? Temos que nos despojar de orgulho e muita coisa. Então, eu estou querendo adotar diariamente a prática do bem. Quando praticamos o bem, nós não temos espaço para praticar coisas que não sejam boas. Se nós temos na mente somente praticar o bem, durante o dia, esse espaço para as maldades, as invejas, as maledicências, não vão chegar em nossa mente. Então, é mais fácil buscar todo dia praticar o bem e que as nossas mazelas vão se diluindo através do tempo da nossa prática do bem. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, para que tenhamos a felicidade de dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Depois do trabalho árduo que ele fez, ele se sentiu realizado e aqui está. A glória que ele recebeu vislumbrou um mundo de paz, de felicidade, porque combateu o bom combate. Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Mais uma vez, Cassimiro Cunha, que agora eu nomeio o poema da esperança. O outro foi o poema da fé. E aqui, concluindo, como começamos, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, é preciso que tenhamos em mente esta mensagem. Nós temos o poder, precisamos ter força de vontade, perseverança para atingir os objetivos que nós esperamos, que buscamos, desde que seja para o bem, obviamente, não é? Quem tem fé está no caminho da semente que plantou no terreno da esperança. Muita paz para todos. Muito obrigado. Então, estamos concluindo a nossa palestra da noite de hoje, por esse tema tão instigante, tão atual, né, que é a fé e a esperança, nos mostrando os caminhos que devemos percorrer para adquirir a fé raciocinada, a fé na sua plenitude, como Jesus nos ensinou, né? Mas, ao término da palestra, vamos aproveitar Luiz e aproveitar mais um pouco, pedir para ele fazer a prece de encerramento. Será um prazer. Pai glorioso, estamos agradecidos por mais uma noite de estudos do Santo Evangelho de Jesus, esse ambiente fraterno, de boas energias, mente elevada ao mundo celestial, em que buscamos dialogar com nossos irmãos sobre a fé e a esperança, um binômio necessário a cada um de nós para prosseguirmos na caminhada evolutiva. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas para que conclua os trabalhos da noite na Santa e Divina Paz. Então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus e à espiritualidade da Casa do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para encerrarmos mais uma noite de palestra, de estudo, de esclarecimento sobre a doutrina espírita. E a luz amorosa do nosso Mestre Jesus, o seu amor esteja conosco e que possamos, como cristãos, levar o seu amor a todos que convivem conosco. Muita paz, que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite a todos.